Você provavelmente canta como parte da sua adoração na igreja. Qual o papel de cantar louvores a Deus em suas devoções pessoais? Você está ouvindo o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth. A adoração é um componente essencial em nossos momentos de oração e desempenha um papel transformador em nossa caminhada com Deus. Hoje vamos refletir com a Nancy sobre como incorporá-la de maneira prática e significativa em nossos tempos devocionais diários e também em nossa rotina. Dando continuidade à série Devocionais Diários Dever ou Prazer, seguimos explorando como desenvolver um tempo diário de silêncio com Deus que seja mais do que uma obrigação, que se torne de fato um prazer. Eu tenho um precioso sobrinho chamado Muki. Esse não é o nome de batismo dele, mas é assim que o chamamos, Muki. E Muki passou a confiar em Jesus como seu Salvador quando tinha, eu acho, uns 4 anos de idade. E aos 5, ele foi batizado. Foi na manhã de um domingo de Páscoa e minha mãe, que os netos conhecem como Nana, viajou para Atlanta para esse momento tão especial. Ela me ligou depois que o fim de semana terminou e disse que, enquanto todos estavam se arrumando para o culto no domingo de manhã, ela ouviu um som vindo do banheiro no fim do corredor. Era a voz inconfundível do pequeno Muki e ele estava cantando: "Ele está vivo, ele está vivo". Ela disse que foi até o corredor para ver o que estava acontecendo e ficou ali parada, do lado de fora da porta do banheiro, escutando enquanto ele cantava com todo o gosto, totalmente alheio ao fato de que havia qualquer outra pessoa por perto. Eu amo essa história porque ela ilustra para mim um dos ingredientes muito importantes em um relacionamento com Deus. Estamos falando sobre cultivar um relacionamento íntimo com Deus por meio de uma vida devocional diária. E um dos ingredientes mais importantes nesse relacionamento é o louvor. Crianças, de certa forma, conseguem ser muito menos autoconscientes sobre louvor do que nós. Eu penso naquela passagem em Mateus capítulo 21, onde as crianças foram as que agitaram os ramos de palmeira e cantaram Hosana ao filho de Davi. Elas simplesmente não se importavam tanto com o que os outros ao redor pensavam e, com a idade, ficamos um pouco mais autocríticas. Mas, à medida que entramos na presença de Deus, queremos nos tornar conscientes de Deus. E a consciência de Deus fará brotar em nós um espírito de louvor, adoração e exaltação. Então, muitas vezes começo o meu tempo devocional oferecendo louvor ao Senhor. Mas, em outros momentos, durante esse tempo silencioso, enquanto estou na palavra e leio algo que evoca gratidão e louvor, eu paro e agradeço ao Senhor. Portanto, o louvor não é apenas uma categoria do meu tempo devocional. Não é apenas que eu louvo ao Senhor primeiro por X minutos e então passo para outra coisa. Deve estar entrelaçado por toda a minha vida, mas também por todo esse tempo que passo a sós com o Senhor. Uma das coisas que me ajuda nessa questão de louvor e adoração é cantar ao Senhor. Eu amo cantar e hoje de manhã foi assim. Eu quase sempre tenho um hinário ao meu lado. Mesmo quando viajo, levo um hinário comigo. E muitas vezes canto alguns desses velhos hinos. Alguns deles são tão ricos em teologia, em louvor, em doxologia, e eles me ajudam a elevar louvor, adoração e exaltação ao Senhor. Frequentemente usamos os salmos dessa maneira.
Ao longo dos anos, tentei memorizar muitos salmos diferentes para que eu pudesse usá-los como auxílio para iniciar, por assim dizer, o meu tempo de louvor. Porque há dias em que, quando eu começo o meu tempo devocional, eu não estou necessariamente sentindo vontade de louvar ao Senhor. Eu não sei o que dizer, mas eu posso usar as palavras de outros que caminharam com Deus para me ajudar a expressar ao Senhor o que realmente está no meu coração. Portanto, o louvor é um ingrediente importante. Cante ao Senhor. Eu entendo que é por isso que algumas de nós queremos ter o nosso tempo devocional sozinhas. Não queremos necessariamente que outros nos ouçam cantar. Mas o Senhor ama que cantemos para Ele. Na verdade, muitas vezes nos Salmos somos instruídas a cantar ao Senhor. Eu não sei o que há no ato de cantar, mas há algo em obedecer esse mandamento que nos liberta, acredito, para expressar nosso amor e nossa devoção ao Senhor de uma forma digna dele. Quero ter certeza de que estou passando o tempo na Palavra de Deus. Ao abrir a Palavra de Deus, começo orando e pedindo que Deus fale comigo por meio de Sua Palavra. Eu oro: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei. De todo o coração o cumprirei. Faz-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Essas são palavras dos Salmos. Eu orei essas palavras esta manhã ao abrir a Palavra de Deus. E eu acho que o que acontece ao orar essas palavras é que eu estou dizendo: Senhor, eu estou ouvindo o que o Senhor falaria. E estou concordando com o Senhor antes mesmo de ver o que o Senhor tem a dizer. Que seja o que for, eu responderei. Por que Deus deveria me mostrar o que está em seu coração, e o que está em sua agenda, e o que Ele quer me dizer, se eu não me apresentar comprometida em obedecer ao que quer que Ele diga? A Palavra de Deus é tão preciosa, é tão necessária para a nossa sobrevivência. As Escrituras dizem que a lei do Senhor é perfeita, convertendo, transformando a todas nós. Os testemunhos do Senhor são certos, tornando sábio o simples, e fala como a palavra traz alegria às nossas vidas. Há grande recompensa em guardar a palavra de Deus. Eu te encorajaria a garantir que parte do seu tempo diário com o Senhor seja lendo este livro da vida. Muitas pessoas dizem: é difícil para mim tirar coisas da palavra de Deus. Eu acho que uma das maiores razões pelas quais não tiramos muito da palavra de Deus é porque não a lemos o suficiente. Nos últimos anos, tentei colocar em meu sistema o que eu chamo de megadoses da palavra de Deus. Li uma vez que George Miller, que era um homem muito ocupado administrando todos aqueles orfanatos e orando por todos aqueles recursos para os órfãos na Inglaterra no século passado, lia a Bíblia 4 ou 5 vezes por ano. Além disso, ele também orava muito. Eu não consigo imaginar como ele fazia isso. Ouvi outro dia que havia uma igreja que estava dedicando um novo prédio, fazendo com que os membros da igreja viessem ler a Bíblia em voz alta, em incrementos de 30 minutos, 24 horas por dia. E eles planejaram ler a Bíblia inteira, de capa a capa, em acho apenas 3 ou 4 dias. E eu disse a mim mesma quando ouvi isso: é possível ler a Bíblia inteira em pouco tempo. Porém, eu não quero ler apenas para cumprir uma tarefa. Quero ler para encontrar a Deus. E enquanto leio, digo: o
que esta passagem diz, o que ela significa, o que Deus pretende que ela signifique. Então, como ela se aplica à minha vida e o que Deus quer que eu faça com o que acabei de ler. E lembre-se, ao entrar na palavra de Deus, que o objetivo deste livro é conduzir você a Jesus. Se você passar por este livro, mas não chegar a ele, terá perdido todo o propósito. Na verdade, de capa a capa, há um retrato de Jesus. Se você procurar cuidadosamente, escondido nas palavras de cada página, até mesmo em algumas daquelas passagens mais difíceis de ler do Antigo Testamento, que parecem se arrastar. Peça a Deus para se revelar a você enquanto você lê, até mesmo nessas passagens difíceis. Leia a palavra, estude-a, memorize-a, medite nela. E mais importante, saia do seu momento devocional não como uma ouvinte esquecida, mas como uma praticante da palavra que você leu. Tendo recebido de Deus sua palavra, responda a Ele em louvor, como dissemos, em ação de graças e então em oração, até mesmo transformando a palavra em oração. Confesso que a oração é, para mim, a parte mais difícil do meu tempo devocional. Algumas pessoas lutam mais com a área de entrar na palavra. Eu amo estudar a palavra, mas quando chego à oração, encontro a minha mente vagando em tantas direções diferentes. E é por isso que me ajuda a orar com a Bíblia aberta, ou muitas vezes usar as palavras das Escrituras como base para orar de volta a Deus sua palavra. E assim eu oro de volta a Deus. Agradeço a Ele por ela. Peço que a torne uma realidade em minha vida, que me encha com a sua palavra de modo que... Acredito que foi Spurgeon quem disse que deveríamos estar tão cheios da palavra de Deus que quando alguém nos espeta, ao invés de jorrar sangue, jorra a palavra. São os caminhos e a palavra de Deus. A oração e o louvor tornam-se nossa resposta nesse diálogo de mão dupla com o Senhor. Tendo ouvido a sua palavra, tendo-a recebido, dizemos: sim, Senhor, eu a ouvi e agora é assim que eu respondo ao Senhor. Veja, você não precisa se preocupar em fazer da palavra, do louvor e da oração segmentos do seu tempo devocional. Estamos falando sobre relacionamento aqui, comunhão. Peça a Deus que te mostre como entrelaçar cada um desses ingredientes em seu tempo com Ele. Certifique-se de mesclar esses componentes no seu tempo. Há dias em que passarei mais tempo na palavra e menos em oração, mas eu quero ter certeza que estou tendo um equilíbrio de cada um desses ingredientes em meu tempo de quietude com o Senhor. Ouvimos Nancy DeMoss Wogmuth nos mostrando como conhecer a Bíblia afeta nossa vida de oração. Ela voltará para orar conosco em apenas 1 minuto. Queremos lembrá-la que você pode receber o desafio da leitura da Bíblia 30 dias no livro de Atos. Se ouvir o programa de hoje inspirou você a passar mais tempo na Palavra de Deus, percorrer este livro vai ajudar você a começar. Durante esta série, Nancy está desafiando você a passar tempo na Palavra de Deus, todos os dias, durante 30 dias. E este livreto vai mostrar como fazer isso. Com uma doação de qualquer valor, você pode ter acesso a este recurso. Visite nosso site para mais informações sobre como fazer a sua doação e receber o livreto. avivanossoscorações.com. Todas nós já visitamos restaurantes de fast food. Você sabia que podemos desenvolver uma mentalidade de fast food quando se trata dos nossos devocionais pessoais? Vamos falar mais sobre isso amanhã. Esperamos que você possa estar conosco. Para encerrar o tempo de hoje em oração, aqui está Nancy. Obrigada, Senhor, por tornar disponível para nós a Tua palavra.
E eu oro para que sejamos mulheres que buscam conhecer a Ti por meio da Tua palavra. E então, ao vermos o Teu coração, ao experimentarmos os Teus caminhos, eu oro para que respondamos a Ti em oração, em louvor, em ações de graças, em amor e adoração, para que possamos cultivar esse relacionamento íntimo de amor contigo por meio desse tempo devocional diário. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.